Olá, meu amigo, minha amiga, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Assim Diz o Senhor. E hoje nós iremos estudar de maneira bem simples, rápida, um tema muito importante. O nosso tema hoje será o seguinte: arrebatamento secreto. É uma doutrina bíblica? Será que as pessoas elas vão ser arrebatadas realmente de modo secreto, sem que ninguém veja, como algumas religiões ensinam por aí? Existem até algumas frases ali nas traseiras de alguns carros que dizem: de repente, se esse carro for desgovernado, é porque eu fui arrebatado. Nós temos um grupo de evangélicos que eles ensinam uma doutrina que nós chamamos aqui no meio teológico de doutrina dispensacionalista. O que é isso, pastor? Um nome tão grande desse? A doutrina dispensacionalista, ela ensina o seguinte, que pouco antes da volta de Jesus, a igreja de Cristo, ou seja, o povo de Deus, eles vão ser arrebatados de maneira secreta, antes que aconteça a vinda de Cristo. E depois que acontecer esse arrebatamento, aí vai haver aqui na terra um período de grande angústia, de uma tribulação muito forte para os que permanecerem na terra. E durante esse período, que segundo esse ensinamento deles, durará 7 anos, o evangelho da salvação, ele estará sendo apresentado para um povo específico, que é os judeus. E aí, nesse período, vai haver a conversão dos judeus, o povo de Israel, e após esses 7 anos, aí vai acontecer aquilo que a Bíblia ensina de uma maneira muito clara, que é a vinda de Cristo Jesus. Jesus, ele vai voltar a essa terra e vai levar então esse povo, os judeus, para o céu, a se encontrar com os salvos que já haviam ido 7 anos atrás. Então, essa é a doutrina dispensacionalista, que vai haver um arrebatamento da igreja, depois vai haver uma grande tribulação, e aí o povo judeu será salvo e Jesus volta para buscá-lo. Só que eu pergunto, essa é uma doutrina bíblica? Será que realmente a Bíblia ensina desta maneira? E uma das bases para que as pessoas ensinam assim, ela está registrada em Mateus capítulo 24, é um texto que eles usam muito para esse ensino, os versos 20... Deixe-me ver aqui, os versos 40, versos 40 e 41, que diz assim: 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Então, baseado nesses textos, pastor, então as pessoas vão ser arrebatadas mesmo. Não é assim que o texto está querendo dizer. Nós precisamos ler todo o contexto para entendermos. Aqui, nesse texto, Jesus está fazendo um sermão profético acerca do tempo do fim, e ele ensina aqui, desde os versículos 36 em diante, primeiro que nós não sabemos quando Jesus vai voltar. O texto é claro aqui. Mas os versos seguintes está falando da questão do preparo. Ele diz assim, como foi nos dias de Noé, as pessoas estavam mais preocupadas com os seus afazeres do dia a dia, casar, trabalhar, e esqueceram de se preparar para a volta de Cristo. Então, quando as pessoas não estarão preparadas, uma vai ser deixada, a outra vai ser levada mesmo. Aquelas que estiverem se preparando, elas vão ser levadas por ocasião da segunda vinda de Cristo. Na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós sabemos que o Novo Testamento ele foi todo escrito em grego, e existem 3 palavrinhas que é usada no Novo Testamento para falar da volta de Jesus Cristo a essa terra. A primeira palavrinha é a palavrinha parousia, que ela significa vinda ou retorno, que está registrada ali no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, você vai encontrar por ocasião da vinda de Cristo, ou da parousia de Jesus. Outra palavrinha grega para falar da volta de Jesus Cristo a essa terra também, é a palavrinha apocalipse.
Apocalipse significa revelação. E nós encontramos isso aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7, né? Por ocasião da revelação de Cristo Jesus. Então, quando Jesus se revelar visivelmente na sua volta. E a terceira palavrinha, a palavrinha epifaneia, que significa manifestação. E nós encontramos também essa palavrinha lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 14. Quando nós vemos ali o apóstolo Paulo falando da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas três palavrinhas nós encontramos ali ao longo do Novo Testamento. Existem outros textos, mas por conta do tempo nós não podemos passar todos, mas que falam da volta de Cristo, do retorno a essa terra. E cada um desses textos, eles nos dão a ideia de uma volta visível para todos, e nenhum deles sugere, tá, um arrebatamento de maneira secreta. Então eu gostaria de apresentar rapidamente aqui para vocês algumas razões porque nós, adventistas do sétimo dia, nós não cremos, né, nessa teoria do arrebatamento secreto, né, onde a igreja de Deus seria arrebatada durante um período pré-tribulacionista, que é antes da grande tribulação, e também nesse período de salvação para os judeus, até que Cristo volte para resgatar-os. Não, nós acreditamos na manifestação de Cristo voltando para resgatar todos os salvos, sendo eles gentios ou israelitas, judeus, não importa, Jesus vai salvar todos em um único momento. Então, algumas razões. Primeiro, os próprios vocábulos que nós acabamos de dizer aqui, essas três palavrinhas, nenhumas dão ideia de um arrebatamento secreto. Em segundo lugar, não há indício no Novo Testamento de que vai haver um período pré-tribulacionista para que o povo de Deus seja levado para o céu e não participe dessa tribulação. Na realidade, o que a Bíblia ensina é algo totalmente o contrário. Mateus mesmo aí, capítulo 24, versos, deixe-me ver aqui, versos 21 e 22, diz assim, ó: porque haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva, né? Então nós vemos aqui que Jesus, ele vai inclusive abreviar esse tempo de tribulação, né, para que todos possam ser salvos. Se houvesse assim um arrebatamento antes, ele nem precisaria colocar esse texto na Bíblia, porque todos já estariam salvos. E também Apocalipse, capítulo 3, quando Jesus está escrevendo ali as 7 igrejas, falando acerca da igreja de Filadélfia, o versículo 10, ele diz assim, ó: porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Ou seja, o povo de Deus, ele vai passar, segundo esse texto aqui, por uma tribulação. A Bíblia fala que eles suportaram com paciência a tribulação. Mas a Bíblia diz que nesse período, Deus, ele vai estar o quê? Livrando o seu povo. Vai estar com ele. Não vai deixar que eles passem por esse momento. Aliás, ele vai deixar, mas ele não vai deixar que as pessoas passem sozinhas. Ele vai estar junto para dar livramento, né? A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, esses textos que nós vemos é contrário àquilo que ensina que as pessoas serão levadas para o céu antes da tribulação. Outra razão para que a gente não creia nessa questão aí da arrebatamento secreto, pré-tribulação, é o seguinte, é que quando você lê os textos de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 a 17, Jesus ele fala que quando Cristo voltar, ele vai pegar todos os salvos que estiverem vivos, vai ressuscitar os mortos, vai juntar esses dois grupos de pessoas, os salvos vivos, mas os mortos justos que serão ressuscitados, e aí sim ele vai fazer o arrebatamento dessas pessoas, mas não será secreto,
porque a Bíblia fala que Jesus vai vir com todos os seus anjos, com som de trombeta, todo olho verá, de acordo com Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Então não tem nada de secreto nisso. Como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, Mateus fala que assim será a vinda de Cristo. Então nós temos que entender que quando Jesus voltar, todas as pessoas vão vê-lo. E por último, a Bíblia nos ensina que muitos dos salvos, uma grande multidão, são justamente aquelas pessoas que vieram da tribulação, que passaram por esse momento de tribulação. E ali o texto ele não faz distinção se é judeu ou se é gentil, né? Então todos que passaram pela tribulação, eles farão parte da vinda de Cristo Jesus. Algo que diz Apocalipse capítulo 14, versículo 9, que aliás verso... Deixa eu ver se é isso mesmo. Me desculpa, não é capítulo 14, é capítulo 7, verso 9, que diz assim: Em seguida olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formado por pessoas de todas nações, tribos, povos, línguas. E estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de túnicas brancas. Quem são essas pessoas? Se nós lemos os versículos anteriores, são justamente os que passaram por um grande momento de tribulação. Então aqui fala que são pessoas de várias nações, línguas e povos. Então não é somente o povo judeu que vai passar pela tribulação, mas a Bíblia diz, de acordo com o livro de Daniel, capítulo 12, verso 1, que pouco antes da volta de Cristo, haverá um momento de angústia, o qual nunca houve antes. E esse momento de angústia, todos os salvos que estiverem vivos por essa ocasião passarão. Mas a Bíblia diz que Deus promete que vai estar do nosso lado, nos ajudando, fortalecendo a nossa fé para seguirmos avante. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, você que talvez foi ensinado acerca do arrebatamento secreto, confesso para você que essa não é a doutrina bíblica que Cristo ensina. Nós sabemos que em breve Cristo vai voltar e nós precisamos estar apenas preparados para isso. Portanto, eu convido você hoje a fortalecer a sua fé em Cristo, a buscá-lo diariamente em comunhão, em relacionamento, em oração. E eu tenho certeza que se Cristo voltar ainda na minha e na sua geração, porque eu acredito nisso, que nós estejamos firmes, fortes, a atravessar um momento de angústia que virá sobre essa terra. E nós seremos mais do que vitoriosos, e nós veremos o nosso Senhor Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus, e nas palavras do profeta Isaías nós diremos: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos e nos exaltaremos. Que Deus te abençoe e que Ele ajude a você a cada dia estar crescendo na graça do Senhor e fortalecendo a sua fé nele. Um grande abraço e vamos orar mais uma vez? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado por mais esse dia, mais esse momento onde nós tivemos o privilégio de estar aqui, ó Deus, na Tua presença para desfrutarmos um pouquinho da Tua palavra. Abençoe, ó Deus, cada amigo, cada amiga, cada irmão e irmã que nos acompanha aqui no nosso canal. O Senhor conhece suas lutas, dificuldades, mas que o Espírito Santo de Deus esteja ao lado dessas pessoas agora, ó Deus, fortalecendo a fé de cada um, nos mostrando, ó Pai, como compreender a cada dia a Tua palavra através do estudo e assim, ó Deus, estarmos seguindo e caminhando a nossa trajetória cristã nessa terra segundo a Tua vontade. Sabemos, ó Deus, que estamos atravessando um momento tão complicado neste mundo por conta de uma doença que tem aí se arrastado ao longo de mais de um ano, trazendo angústia, dor e sofrimento a muitas famílias. E se há, ó Deus, aqui entre nós, alguém que está acompanhando essa live, ou melhor, este canal, e que tenha algum familiar, ou ele mesmo esteja com o Covid, ó Pai, traga a cura para essas famílias.
nos dê, ó Deus, o alívio da dor e do sofrimento, e que nos ajude a estarmos preparados para a volta de Cristo, fazendo a tua vontade. Que o Senhor nos ajude, que nos abençoe e nos guarde. São bênçãos que nós rogamos no nome de Cristo nosso Senhor. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, por mais esse dia que você esteve conectados conosco. Não se esqueça, compartilhe aí o nosso canal para que as nossas mensagens ela alcance corações. Também não se esqueça de se inscrever, facinho, dá um cliquezinho aí e você já estará inscrito no nosso canal para nos ajudar a alavancarmos também. E ative o sininho para que a cada semana você esteja aí recebendo as nossas mensagens que acredito possa te ajudar de alguma maneira. Um grande abraço e fique na presença do Senhor. Até a próxima.